Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez, The Way. É um prazer estar com você aqui. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus falou no meu coração há um tempo atrás, quando eu li o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E a palavra diz assim: E determinou Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, falei o que eu posso compartilhar com a minha igreja, o que eu posso compartilhar com as pessoas que venham ver esse vídeo, assim como você está vendo, com as pessoas que eu possa conversar no meu serviço, onde eu possa passar e onde eu possa falar algo. E interessante é que Deus nesse mesmo momento me faz refletir sobre coisas que eu já vivi na minha vida, sobre gigantes que eu já enfrentei, sobre medos que eu já tive, porque muitas das vezes nós nos esquecemos que nós fomos formados, nós fomos gerados, nós fomos projetados por Deus, segundo a imagem do nosso Pai, segundo a semelhança do nosso Pai. E daí, Anderson, o que isso quer dizer se eu fui feito semelhança? Porque ainda diante dessa semelhança toda, os gigantes têm vindo e muitos deles têm me destruído. É porque o povo cristão hoje, ele tem esquecido que por terem sido feitos semelhança do Senhor, nós somos, por sermos semelhança do nosso Deus, nós temos grande potencial divino. O povo cristão, ele precisa exercer mais a semelhança com o Senhor. Nós precisamos acreditar mais. Mas o que tem acontecido? Por nós não enxergarmos que essa semelhança ela nos traz um potencial divino, como eu disse, nós deixamos de entender que nós podemos sim vencer, que nós podemos realizar grandes coisas. O próprio Jesus, em João capítulo 14, ele diz que vocês realizarão feitos ainda maiores do que o meu, feitos ainda maiores do que o que eu fiz. Deus está ali em Cristo falando para nós que nós temos esse potencial e nós podemos sim fazer grandes coisas. O problema é que muitos de nós temos nos afastado, temos deixado de nos encher da presença do Espírito Santo, porque nós temos potencial, mas o potencial na mão errada, ele é uma grande ferramenta para fazer algo errado. Muitas das vezes nós passamos a nossa vida murmurando, nós passamos a nossa vida reclamando, olhando para o tamanho do gigante, olhando para o potencial do nosso inimigo, deixando de lado o potencial que nós temos por ser semelhança. A partir daí, quando nós começamos a olhar mais o nosso inimigo, quando nós começamos a olhar mais o obstáculo, nós trabalhamos, nós funcionamos como se nós fôssemos um grande jarro ou um grande vaso. Um jarro ele pode ser diferente de outros, mas são semelhantes por serem jarros. Mas o que dita o que aquele jarro ali está fazendo naquele momento é com o que ele está sendo cheio, o que ele está comportando naquele exato momento. E muito de nós, esquecendo que nós temos potencial divino, nós começamos a murmurar, começamos a nos aproximar muito mais das ações do nosso inimigo, nós começamos a produzir muito mais frutos da nossa carne do que propriamente dito coisas espirituais, porque deixamos de nos encher da presença do Espírito Santo. E o nosso grande potencial, ele ao invés de servir para fazer algo de bênção, para vitória, nós acabamos nos enchendo de coisas más, nós acabamos nos enchendo de coisas que não agregam valor algum para a nossa vida. E todo esse potencial divino que nós temos serve para multiplicar na nossa vida e à nossa volta tudo aquilo de ruim que está acontecendo. Exemplo, se nós formos olharmos hoje como pode um ser humano maquinar o mal com tanta facilidade. Como pode o ser humano olhar para uma criança, para um bebê e ter um desejo sexual por um bebê? Isso quer dizer que o ser humano, por ter um grande potencial divino, mas por estar se enchendo de coisas que não são divinos, ele acaba produzindo, projetando, executando o mal numa escala inimaginável. Nós podemos ver que hoje o ser humano ele mata com um requinte de crueldade talvez nunca visto antes, que a cada dia mais e mais o ser humano se supera em golpes, a cada dia mais e mais o ser humano se supera em artimanhas, onde
denigre a imagem do outro, onde ele consegue retirar do outro um bem, onde ele consegue arruinar a vida de alguém, muitas das vezes com uma única palavra. Isso é o potencial divino que nós temos por ser semelhante ao nosso Deus, mas sendo usados de forma errada. Agora, se você consegue pegar esse potencial divino que Deus te deu, onde Deus te projetou com esse potencial, somado à presença do Espírito Santo, nós temos algo que nós costumamos dizer, e às vezes poucas pessoas conhecem essa palavra: nós temos capacidade para fazer coisas maiores que Cristo, mas a nossa capacidade, por não estarmos associados à presença do nosso Cristo, ela acaba conduzindo ou nos conduzindo a fazer coisas de forma errada. Mas se você consegue associar o seu potencial divino à presença do Espírito Santo, sendo direcionado por Ele, grandes coisas nós podemos realizar. Aquele gigante da sua vida, com o potencial divino que você tem, associado à presença, a estar pleno do Espírito Santo, não há gigante invencível, não há dificuldade, não há obstáculo intransponível quando você pega o seu potencial divino e você se enche da presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos exercer a semelhança que nós temos com Cristo. Precisamos exercer mais. Você cristão, você que crê em Cristo, você que tem Deus no seu coração, precisa acreditar, você tem potencial divino. E se você conseguir, se você buscar se encher da presença do Espírito Santo, esse potencial divino vai se transformar em realização divina e vamos poder viver sempre o sobrenatural. Se entregue à presença do Senhor, se encha da presença do Senhor, se encha de gratidão pelas coisas que o Senhor tem feito e saiba que você tem potencial divino para vencer. Precisa apenas estar nas mãos certas, que é a mão do nosso Deus. Deus abençoe, exerça a semelhança e seja um vencedor, em nome de Jesus Cristo.